Oi, gente! Nós vamos falar sobre salvação. O plano de salvação no Antigo Testamento, ele se mostrava o Messias. E após o Messias, nós temos o plano da graça. Só que na eternidade, isso já foi concluído. Quanto nosso Pai, nosso Criador, ele vive no sem tempo, isso já aconteceu. Ele sabe quem vai ser eleito e salvo. Então, no Antigo Testamento, eles acreditavam que os Messias iam vir. Eles acreditavam na graça, que ele viria. Porque você está crendo que ele vai vir e vai salvar. Então, você crê na graça. Então, eu estou vendo depois os Messias fazendo milagres, salvando, curando, e após o madeiro nós recebemos a graça. Você crê que ele já veio, que ele já nos salvou através do madeiro, e o plano da graça ele é perfeito, ele é soberano. Mas havia os rituais que são feitos no Antigo Testamento. Por que eles eram feitos? Porque eles já contavam que o Messias estava vindo. Então eles faziam esses rituais, essas ordenanças que o nosso pai deixava para apontar para a vinda do Messias. E quando o Messias ele veio, porque os judeus não adoraram, não aceitaram, não viram ele como Salvador? Porque o pai endureceu o coração deles. E após o Messias vir, o pai colocou todos no mesmo nível quando ele endureceu. Por quê? Não existe mais judeus e gentios, essa separação. Existe o povo de Israel, que compõe tanto os judeus quanto os gentios. E é o povo que acredita na graça, que vai ser salvo. Mas a própria Bíblia, ela declara que quando o Messias voltar, o povo vai acreditar, os judeus vão acreditar que é o Messias e vão subir juntos para a nova terra. A eleição ela é baseada na fé, e a fé é um dom dado por Deus. Então o Pai ele dá para quem ele quer, que acredite na salvação, que o Messias veio, nos salvou. Ela não é por obras e nem por merecimento, ela é um dom gratuito do nosso Pai. Isso vai acontecer antes do primeiro selo. Antes do primeiro selo abrir, os judeus que não acreditavam no Messias, eles vão passar a acreditar e vão reconhecer que o Messias foi Salvador, que ele veio e que o madeiro foi o suficiente para salvar. O pai, ele tinha determinado que não era o tempo dos judeus se converter a ele, só antes do primeiro selo ser aberto, que vai acontecer essa conversão, porque tudo, nosso pai, nosso criador, ele tem um objetivo, um plano. E a Bíblia vai nos narrando o plano do Pai ao longo do tempo. Ele vai revelando a cada tempo algo novo para ter e para completar esse plano divino da salvação, onde nós entendemos que foi necessário os mandamentos, as ordens, para cumprir aquele propósito, para cumprir aquele plano de apontar para o Messias. E quando há um endurecimento de coração, quando o Messias vem e morre no madeiro, eles não vão acreditar nisso. E tudo que o Pai planejou, existe um motivo para acontecer. O plano tem início, meio e fim. O Messias, ele era um judeu que saiu de um povo do judeu e se tornou um nazareno. Ele cresceu em uma cultura judaica, ele aprendeu a cultura judaica. E daí ele pegou as ovelhas dele, tirou do sistema religioso e o seu povo reconhece a sua voz. Porque antes era necessário aquele sistema, mas antes era necessário, agora não precisa mais. A respeito de predestinação, eu sempre ouvi que era certo numa igreja, mas que não congregava. Eu fui na escola dominical e ouvia sobre isso. E onde eu ia, nessa igreja, eles não acreditavam em predestinação.
tinham outra visão. Eu sempre pensava, eu sempre ouvia os dois lados e pensava, mas eu acredito nesses dois. E então eu sempre juntava esses dois pontos e falava, um se encaixa o outro. E eu sempre fui curiosa e sempre fui pensando nessas duas vias de pensamento e eu entendi que um encaixa no outro e não é o oposto. Então, quando eu fui nessa escola dominical dessa outra religião que pregava sobre predestinação, eu tinha receio de desagradar as pessoas, então eu acabava não questionando para tirar as minhas dúvidas, porque eu achava que era desrespeito questionar. Mas mesmo assim, eu sempre fui atrás da Bíblia e questionava, lendo, procurava entender sobre isto. E quando você lê o livro de Efésios, você fica mais confusa se você acredita ou não, porque lá tá bem claro isto. Porque tá escrito em Efésios 1:5, e nos predestinou para filho de adoção, por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Ele nos predestinou porque o nosso Pai, de acordo com a sua soberania, da predestinação divina, que é feita em amor e com o seu propósito. A predestinação, ela é intenção consciente e coerente da vontade do nosso Pai. Isto é uma decisão eterna que assegura aquilo que vai acontecer. Quando ele fala que ele nos predestinou para filhos de adoção por meio do Messias, ele designa o amor resoluto do nosso Pai por nós. Porque nós somos adotados e nós passamos a fazer parte da família do nosso Pai. A adoção, ela é a declaração legal que somos filhos do nosso Pai, do nosso Criador, com todos os direitos e privilégios e deveres. É um plano determinado pelo nosso Pai, onde a cena principal é a da salvação, onde o nosso Messias, ele morreu no madeiro para nos salvar. E por esta razão que o nosso Pai, ele sempre é o sujeito desse verbo do Novo Testamento. A igreja primitiva considerava que o sofrimento do Messias fazia parte de um plano dedicado de antemão pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, conforme dada na Escritura do Antigo Testamento. Em Atos 4:28 fala o seguinte: para fazerem tudo que é a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feitos. Nós entendemos que a predestinação é uma experiência da salvação cristã. Ela foi determinada e predestinada pelo nosso Pai. Foi por causa do amor dele por nós. A amorosa predestinação do Pai pelas nossas vidas. E isso nós conseguimos ver em Romanos 8:30. Além disso, ao que ele predestinou, a este também chamou. E ao que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O nosso Pai, o nosso Criador, ele tem um plano que se estende para a eternidade. Para quem ele conheceu antes, ele se refere a quem o nosso Pai fez ou para usar o seu amor de eleito na eternidade. Ele predestinou, isso significa que o Pai planejou desde a eternidade para que ele conhecer antes mesmo e que esta pessoa se tornaria como Cristo por meio do renascimento espiritual, da justificação.
O chamado é que ele chamou, que é eficaz, onde o nosso Pai, ele abre o nosso coração para nós possamos ouvir a voz dele. Esta é uma convocação soberana que tira o pecado da morte para dar a vida. Essa é a justificação, um ato divino mediante o qual o pecador, nós, somos declarados justos aos seus olhos, porque Jesus pagou pelo nosso pecado, pela nossa pena e recebeu injustiça. E essa glorificação que ele gloriou, essa é a última etapa da salvação, onde ele vai nos glorificar no futuro, que nós vamos ter outro corpo. E amanhã nós falaremos mais sobre esse assunto. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!